Cãozada, pauta quente na obra. Murilo, Rei Cariri se pronuncia. Rei Cariri, Murilo. Ele veio falar depois aí de diversos vídeos falando aí que ele era o Capitão Pátria da Maromba, que ele puxou ali o protagonismo pra ele, ao invés de focar no Gunley, e toda essa repercussão, Murilo, que eu não vou dizer, Murilo, que foi o nosso vídeo que gerou, porque eu não tenho, porque eu sou o presidente da fofoca do Brasil, entendeu? Eu sou o presidente da fofoca do Brasil. Mas o nosso vídeo ajudou bastante, Murilo. Inclusive, eu quero parabenizar o nosso querido thumb maker Pablão por essa thumb maravilhosa do Renato Cariani, que ficou excelente. Tanto que a galera tá usando muito, Murilo. Todo mundo tá usando essa thumb aqui na hora de falar do caso, tá ligado? Eu vi uma galera usando essa thumb, seja no YouTube, seja no Instagram. Uma galera do YouTube também reagiu diretamente ao seu vídeo, Marcelo. Inclusive, você participou eu junto, participei, né? ó. O Peter, ele fez, ele reagiu junto comigo até. Eu participei aqui, ó. Olha lá, tava eu junto aqui no canal do Peter, ó. Patrocínio da Adidas, da Nike. Tô muito sentido, tal. Desliga a câmera. Ó, quer ver? Foram uns 15 vídeos. Eu não sei nem se é isso que eu tô falando. Do protagonista aqui. Aí a galera do presidente. Só um disclaimer, né, cara? Capitão Pátria, sim, do canal polêmico, qualquer coisa, notícia tá saindo, você consegue acompanhar tudo pelo canal dele. Ele realmente explica do início ao fim. Eu não conheço outro canal que faz tão detalhado. Tá aí, Murilão. Peter tá vendo, né, Murilão? Se o Peter falou, o Peter falou, tá falado, falado, né, mano? Ó, pra você ver, ó, como o Murilo, a gente fez o vídeo com o Peter lá, ó, ele reagindo ao meu vídeo e tá com quase que o dobro de visualizações já que o meu aqui originalzinho que eu fiz, né? Não, absurdo, mano. Foi absurdo mesmo as views do Peter. Muita gente tá fazendo também. É lógico, Murilo, o Ramsés tinha feito antes já também, já falando da parada do Pátria. O Kill na Voz também tinha falado, tanto que eu menciono aqui nesse meu vídeo, entendeu? Mas eu acho que a gente teve uma pequena colaboração, Murilo, nessa repercussão, que eu acho válida, inclusive. Eu falo que eu não discordo do que o Cariani falou nos vídeos, não discordo que ele é um dos nomes mais importantes, se não talvez o mais importante hoje da maromba, em relação a ter trago a maromba, Murilo, o fitness mais pra esse lado mais profissional. A galera fala muito do Léo Stronda, do Toguro, com certeza eles são importantíssimos pro que o fitness se tornou hoje, o Léo Stronda e o Toguro, só que o Cariani, a gente tem que admitir que ele trouxe essa parada da visibilidade, do marketing, desse lado mais empresarial, profissional, de uma maneira extraordinária, cara, a gente tem que concordar com isso. A crítica do vídeo em questão não era se o Cariani tava falando mentira, verdade ou mentira, mano. Teve gente que, mas ele tá falando a verdade. Mas, ô gênio, a gente, inclusive, concorda que o Cariani tava falando a verdade. A grande questão não era essa. A questão era ele ficar trazendo todo momento pra ele o holofote, ao invés de focar na mensagem, né? E aí, Murilo, deu tanto... Galera comentou tanto sobre isso, né? Que o Cariani veio, Murilo. Ele veio aqui se manifestar, pedir desculpa aqui, falar, mano, realmente eu me passei um pouquinho na hora de falar ali, essa parada do presidente, coisa e tal. E vamos ver o que ele falou. Ele gravou, Marcelo, 3 stories e também soltou um Reels. Eu acho que dá pra gente começar pelo story. Parece o Reels, ele fala basicamente a mesma coisa, mas ele fala com palavras diferentes. Aí eu não sei se a gente vai assistir os dois, enfim. Mas eu acho que ele falou até um pouquinho mais aí do que no próprio Reels. Eu tô passando aqui pra fazer um vídeo muito importante. Recentemente, eu fiz um vídeo sobre a questão do Gunley e fazendo um vídeo sobre isso, eu disse que eu era muito cobrado por um posicionamento. Toda vez que acontece algo, alguma situação muito pesada dentro da comunidade do fitness, eu sou muito cobrado, principalmente fora da bolha. Talvez por conta da exposição que eu tenho fora da bolha. E aí eu disse que eu era muito cobrado porque, na visão das pessoas, eu era uma liderança no fitness. E eu usei um termo, eu falei, é como se eu fosse um presidente da comunidade. E isso acabou não soando bem, muitas pessoas... Ele não falou assim, é como se eu fosse o presidente. Ele falou assim, Murilo, meio que eu sou o presidente da comunidade fitness, entendeu? Ele falou assim, é como se eu fosse... Porque o como já muda muita coisa já. Talvez se ele tivesse falado, é como se eu fosse... Tipo assim, a galera tá me cobrando, como se eu fosse o presidente. Você entendeu? Ele não tá se colocando. Ele tá colocando ali como se ele fosse, de fato, o maior nome da comunidade, mas que a galera tá colocando ele. Agora, quando ele fala, meio que eu sou o presidente, aí não, aí muda o jogo, mano. É você que tá se colocando aí como presidente, né? Eu não sei, cara. Pra mim, parece que soa do mesmo jeito, o como e o meio. Ele meio que falou isso, ou como se ele tivesse falado isso. Então, não sei. Não, pra mim muda o tom. Tanto que do jeito que ele tá falando aqui agora, não parece tão babaca assim, Murilo, entendeu? Mas eu acho que é por causa até do tom da voz dele, né? Que ele vem ali com a voz mais mansa, com um pedido, já vindo de um pedido de desculpa, então já soa menos arrogante. Eu acho que vai do jeito que ele colocaria ali na hora, né? Porque se ele fala assim,
assim, ó, a galera tá me cobrando como se eu fosse o presidente. É tipo assim, Murilo, o pessoal tá me cobrando aqui da fofoca da Virgínia como se eu fosse o Léo Dias, você entendeu? Eu tô meio que me rebaixando na hora de me manifestar, mas eu também poderia falar, peraí, ó, deixa eu tentar colocar aqui de uma maneira que pareça mais arrogante, mas ainda usando como. Pô, eu tenho que vir me pronunciar aqui como se eu fosse o presidente. Cara, ainda assim, Murilo, pra mim, como parece menos pior, mano. Parece menos pior do que meio que eu sou o presidente fitness do Brasil, você entendeu? Comenta aqui, peãozada, o que vocês acham? O como diminui um pouco do meio que eu sou ou não? É a mesma coisa. Comenta aqui o que vocês acham. Pessoas acharam ruim, acharam que eu fui arrogante, então tô passando aqui pra pedir desculpa, não era minha intenção, pelo amor de Deus, não era um ponto de arrogância. Eu só tava justificando que muita gente fora da bolha às vezes conhece só a mim do fitness e a cobrança vem sobre mim de um posicionamento quando acontece algum tipo de fatalidade. Vou continuar. E na verdade eu só queria dizer o seguinte, que toda vez que acontece alguma coisa no fitness, recai muita carga, muita pressão sobre as minhas redes. Cobrança, posicionamento, queremos saber o que você acha disso. Talvez pelo fato de eu ter muita exposição fora da bolha, ou talvez pelo fato de ter mais seguidores. Bom... Mas até aqui também, Murilo, ele fez um primeiro vídeo lá que a galera não amassou ele. Ele fez um primeiro vídeo lá do Gunley lá, meio que homenagem e tal, que tava de boa pra caramba. É que, vamos ser sinceros aqui, o Cariani, ele trabalha com o YouTube, ele trabalha com a imagem, ele trabalha com visualizações, independente se ele monetizou o vídeo ou não. É o vídeo dele batendo ali mais de 1 milhão de views no YouTube, 2 milhões de views. Isso daí ele tem que... Ele vive da imagem dele, Murilo, ele precisa estar aparecendo o tempo todo. Por isso que ele mesmo já falou que ele tem mais de 20 cara que fica clipando os vídeos dele pra ficar bombando ali no Instagram o tempo todo. Então, assim, vim só falar, eu só tô comentando porque a galera tá me cobrando, não sei o que. Não, cara, vamos ser sinceros aqui. Ele veio, tanto que ele veio até nas pressas, porque essas escorregadas dele que ele deu, foi porque ele falou nas pressas. Ele queria soltar o vídeo ali, já falando da parada, e falou bobeira ali. A parada que ele falou de primeiro ali, Murilo, no primeiro vídeo, no primeiro ou no segundo que ele soltou, ele falando, o Gunley não foi insulina, foi por conta do coração, foi por conta dessa cardiomiopatia. Porra, aí a própria galera já ficou, não, mas calma aí, Cariani, calma aí, não é a cardiomiopatia que ele sofreu ali, e esse ataque aí do coração que ele teve, pode ter tido de um gatilho por conta da hipoglicemia, dele ter supostamente usado insulina. Então, assim, não descarta. Tanto que os médicos, inclusive, ficavam falando, não descarta o uso disso. E ele veio tanto nas pressas, Murilo, mesmo com um monte de assessoria que ele deve ter, ele veio tanto nas pressas que ele cravou. Ele cravou assim, ó, não foi por causa da insulina, foi por causa da cardiomiopatia, não sei o quê. Então, assim, era uma condição genética. Ele podia ter feito exame que daí não ia ter acontecido isso, sabe? Então, assim, me pareceu muito, não só esse vídeo, como os outros vídeos que ele fez aí, na hora dele falar que ele é o presidente, na hora dele falar do Mauricião, me pareceu muito nas pressas mesmo, cara, que não deu nem tempo de alguém de fora parar e assistir o vídeo dele e falar, não, mano, calma lá, velho, vamos tirar essa parada aqui, que essa parada aqui vai dar polêmica, a galera tá soando um pouco arrogante aqui essa fala, entendeu? O Cariani vir falar, Marcelo, que não foi por causa de insulina, é um pouco complicado porque, que nem ele, depois ele trouxe um médico falando que, pode ter ocorrido por causa de usos de hormônio, até mesmo por causa da insulina, enfim. O Cariani, cara, ele sabe disso, Marcelo. Ele é muito mais, que nem você hoje é formado em educação física, você sabe bastante coisa, você é curioso nessa área, mas você não é nenhum doutor em nada. O Cariani também não é doutor nisso, né? Mas ele tá cercado de doutoras disso e o Cariani sabe, mano. Ele é muito mais inteligente que você mesmo, Marcelo. Ele sabe muito mais coisa em relação a área do Cariani é essa, né, velho? Ele é químico e tal, mas ele vive no meio maromba. Aí eu olho como visão de produtor de conteúdo. Porque quando uma galera tá falando que é por causa de A e você traz uma informação que é por causa de B, você tá indo de encontro com essa galera. Então tende a chamar muito mais atenção, trazer mais visualização. Isso daí eu tô falando com a visão desse pequeno produtor de conteúdo que eu sou aqui hoje, aqui com o tempinho que eu tenho de internet. Então vai chamar mais atenção, Marcelo. Tá todo mundo falando A e você vem e fala B? Pô, peraí, que só essa pessoa tá falando? No caso, não era só ele, né? Saiu um laudo, enfim, mas ele trouxe de maneira rápida ali, né? Então isso daí chama atenção. Agora, eu não tô dizendo que o Cariani fez isso exclusivamente pra buscar as views. Não, entendeu? Só que o problema é quando você traz a informação diferente do que a maioria tá falando, e isso vai impactar mais no engajamento, com certeza, mas você tá falando, eu não vou dizer uma grande bobagem, mas você tá falando algo que você não pode cravar. Você pode realmente trazer, foi cardiomiopatia, então pode ser que já é algo genético, pode ser que não tenha nada a ver com insulina, entendeu? Você está abrindo a discussão. Agora, quando você vem e fala, não foi insulina, foi cardiomiopatia, porque já era genético, piriri pororó. Mano, aí, cara, aí o problema
problema é que você tá se colocando como um cara da verdade e você tá reforçando uma narrativa que não é a verdade, mano. Aí, o que acontece, Murilo? Vem um monte de pangaré que segue o Cariani cegamente, vem falar, ó, tá vendo? Não foi insulina, o Cariani falou, foi Cariani... Não, cara, não. Aí, tanto que depois ele veio e trouxe o vídeo mostrando os médicos comentando que pode ainda ter sido insulina. Então, o meu problema é essa pressa, velho. Essa pressa de soltar as coisas e pra um cara gigantesco que nem é o Cariani e acabar cometendo essas gafes, mano. Que é coisa que, convenhamos aí, não precisava, entendeu? E a pressa de trazer todo o influenciador tem. A gente tem pressa aqui também, Marcelo. Pô, aconteceu alguma coisa aqui. Virgínia tá grávida do Vini Júnior. A gente quer ser o primeiro a trazer, entendeu? A gente tem essa pressa. Mas a gente não vai trazer aqui e a gente vai trazer o que tá na notícia, que tá no jornal, que tá o Léo Dias falando. Aí se alguém cometer uma gafe, se alguém falar uma bobagem, foi o Léo Dias, não fui eu, né? Eu só li o que ele falou. Né, Murilo? A gente traz sempre abrindo a discussão, foi isso que eu falei. Ele devia ter trago, ó, não foi insulina, foi cardiomiopatia, mas abrindo, não cravando que era essa uma verdade, mas sim abrindo a discussão. Pode ter sido isso, pode ter sido aquilo, né, que é o que a gente faz. Ó, tá rolando papo aqui, nós até brinca, tá rolando papo na obra, a Peãozada tá comentando, que pode ser que a Virgínia tá grávida, piriri, parará. A gente nunca traz assim, ó, na certeza, mano. O meu problema, tanto com esse tipo de informação, quanto com até as paradas da Carol Chapéu mesmo, que nós tem aqui hoje, virou uma grande novela também, é você ter certeza, é você querer ser o cara, não, eu sou, é como se eu fosse o dono da verdade, todo mundo tá errado, e eu sou o dono, eu tenho aqui a informação de que existem reptilianos vivendo entre nós, eu tenho aqui isso, e isso tá acontecendo, tá trazendo na certeza, sabe, pra mim isso, quando uma pessoa vem falando com muita certeza de algo, cara, você já tem que tomar cuidado, entendeu? A pessoa, ela, sei lá, ela tá fazendo isso de maneira intencional já, porque você se portando como essa autoridade que traz certeza de tudo, você consegue, é nítido que você vai conseguir mais conversão ali pro seu engajamento, para suas vendas, mas ao mesmo tempo, cara, você tá passível de ser depois de escorregar, de ter que vir pedir uma desculpa. O Cariani ainda tá vindo pedir uma desculpa ainda, né? Agora tem outras protagonistas aqui na internet que não, cara, ele vai bater o pé e vai processar os outros, inclusive por estar te corrigindo, você entendeu? Mas a forma com que eu falei foi mal interpretada, mas talvez eu tenha permitido que isso fosse mal interpretado. Então eu errei. Então peço desculpas pelo termo que eu usei. Jamais quis dizer que eu sou maior ou melhor do que alguém. Existem grandes influenciadores que estão bem antes de mim, como Léo Stronda, Toguro, Felipe Franco. Esses caras carpiram muito mato antes de mim. Eu sei da minha atuação, sei do meu trabalho, mas sei também reconhecer quem são as grandes pessoas. Então pedir desculpa aí pro Gorgonoide, pro Léo Araújo, até pro nosso querido, até pro Peter, que também produziu vídeo sobre isso. Bom, faltou você me falar aí, hein, Cariani? Agora eu fiquei sentido, Murilão, porque essa galera aí, o próprio Gorgonoide usou o meu vídeo pra falar do Cariani, o Peter, eu participei, também usou o nosso vídeo pra falar do Cariani, entendeu? O Léo Araújo fez depois que a gente, mas também não tem problema nenhum, isso, tem que fazer mesmo, tem que comentar. Porque a gente fez, eu também fiz depois do Ramsés e do Kill, mas eu fiquei sentido agora, Murilão, agora eu fiquei triste, mano, será que ele não viu o nosso vídeo, mano? Será? Se ele viu o do Gorgonoide ou do Peter, ele viu o nosso, porque os dois usaram o nosso, Hã? É que assim, mano, o Peter é o Peter, todo mundo sabe quem é, né? E o Gorgonoide e o Léo Araújo, eles meio que são do meio, né? Talvez seja mais por isso, né? O Peter também, o Peter é no meio de tudo, mano. O cara é no meio nerd, no meio de empresário, no meio de maromba. O Peter faz tudo, mano. Impressionante mesmo. Quem tá na internet tá passível de errar. A gente produz vídeos, faz vídeos ao vivo e de vez em quando erra. O importante é reconhecer. Então, novamente, me desculpa. O meu objetivo era apenas mostrar pra vocês que a pressão sobre mim é muito grande. Toda vez que acontece algo na internet e que envolve fitness, sempre eu sou mais pressionado para um posicionamento, para comentar, para falar, para dizer. Mas eu reconheço isso. Talvez seja pelo número de exposição que eu tenha fora da bolha do fitness. E tá tudo bem, faz parte disso. O importante é reconhecer, então, o termo que eu usei sobre ser uma espécie de presidente da comunidade, retiro isso, retiro com muita humildade, peço desculpas e
sempre reconhecendo grandes nomes do fitness que vieram atrás de mim, que fizeram um trabalho. Lá do Scarpelli. Quem não lembra do glorioso Scarpelli? Obrigado, pessoal. Aí tudo bem, né? Eu acho que ele fez o certo aqui, entendeu? Ele veio aqui, quando a galera gosta de quando a pessoa, ela sai um pouquinho do pedestal e reconhece, a galera adora isso aí. Então a galera vai estar todo mundo apoiando aqui. Ele fez o certo. Assim, na real, como eu disse, talvez se ele não tivesse tanto na pressa ali, ele não tinha dado essas escorregadas, entendeu? Mas como ele disse mesmo, é um ser humano, vai errar e errando, talvez vendo que não tá sendo muito bom ali pra imagem dele, ele vir e fazer essa contenção aqui, eu acho que foi o mais inteligente, né? Eu aqui, acho que você também, Marcelo. Mano, eu gosto muito do Cariani. Eu gosto das coisas que ele fala, do que ele vem falar. Quando a gente traz alguma crítica, não é hate à pessoa, mas é um hate... Não é nem hate, é uma crítica a alguma atitude, alguma fala da pessoa, entendeu? O que o Cariani trouxe aqui falando isso, não descarta nada a pessoa que o Cariani mano. Eu acho bom até a gente dar essa passada de pano aqui agora, Murilo, porque não tem o que falar, o cara é foda pra caralho, não tem o que falar. Só que é isso que o pessoal também que assiste, a gente tem que entender, mano. A gente fala aqui e dá a nossa opinião, porque esse que acima de tudo, Murilo, é um canal de opinião, né? A gente a galera quer escutar o que a gente tem a dizer sobre esse tipo de caso, sempre é em cima da ideia, sempre é em cima aquela fala do Cariani, ele vacilou. Aquela ideia dele, eu acho que ele vacilou. Mas não tem nada de pessoal, não tem nada a ver com o cara, mano. O cara é pica pra caramba. É isso. Inclusive, na época que estourou aquela bomba lá, que o Cariani poderia ser o Heisenberg brasileiro, teve vídeo, se eu não me engano, tanto no Não Adivinha quanto no News, a gente não acreditando que o Cariani fazia isso, porque a gente, em relação à visão da pessoa que a gente tem dele, né, a gente nunca conheceu ele, mas através da internet a gente não acredita que ele seria um Heisenberg brasileiro, né? E tanto que até agora nada também, né? Nem sei como é que tá essa coisa, né? Então é isso mesmo, é sobre a ideia, sobre alguma fala, né? E é importante a galera entender isso, mano. E o Cariani, como um cara gigantesco ele sabe disso. Ele sabe que ele vai sofrer ali por conta de algumas falas dele, por conta de opinião, sofrer críticas, né? Sofrer críticas. Eu não digo nem ataque, porque ataque parece uma coisa muito pessoal, né? Mas críticas em relação às falas dele, e ele tá certo ali, cara, e todo mundo tá passivo a isso. Tem alguns que não aceitam, tem alguns que vão pro processo, vão pro strike, mas aí isso diz mais sobre a pessoa do que sobre quem tá comentando, né? Porque, assim, ele tem um Reels também, mas o Reels ele falou basicamente a mesma coisa, Marcelo. Se a gente reagir o Reels, vai dobrar o tamanho do vídeo pra mesma coisa. Mas só o que ele escreveu, eu acho, na legenda, dá pra ler. Aqui, ó. Recentemente produzi um vídeo no meu canal, onde eu tento me explicar o tamanho da cobrança que recai sobre mim, principalmente pelo público fora da bolha, porém tentando justificar para as pessoas o porquê dessa cobrança, né? Eu justifiquei que na visão do público fora da bolha eu era uma espécie de líder da comunidade, uma espécie de presidente da comunidade. Fui infeliz na escolha das palavras e isso acabou deixando algumas pessoas ofendidas, achando que foi arrogância da minha parte usar esse termo, né? Peço desculpa, venho aqui reconhecer que errei nas palavras e, acima de tudo, reconheço muito que grandes nomes estavam aqui antes de mim, espero de coração que entendam e piriri pororó, tá, beleza. A mesma coisa que ele falou no pronunciamento, né? Acho que é isso, então. Fechou? Fechou.